abraço querendo sentir, Deus. Vem com teu abraço, vem com teu amor, vem encher esse lugar. Teu abraço querendo sentir. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado na vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Peça para Deus te abraçar nessa noite. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor, Senhor. Com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, preciso tanto de ti. Abraça-me, com seu de amor. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Deus, Senhor. Teu abraço. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Oh Deus, vem, 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 vem. Abraça-me. Preciso tanto de ti. Abraça-me. Com seus braços de amor. Abraça-me. Preciso de ti, Deus. Abraça-me. Preciso tanto de ti. Abraça-me. Com seus braços de amor. Que Ele possa te abraçar nessa noite. Que os braços de amor dEle possam tocar em você nessa noite. Que o conforto dEle possa invadir a tua casa agora. Esse momento
O único lugar que podemos descansar é nos braços dele. Por isso vamos dizer mais uma vez nessa noite que nos braços dele é o meu descanso. Em teus braços, Deus, é o meu descanso. Em meio a tanta confusão, a tantos problemas, a tantas dificuldades, só nos braços do Deus vivo que você vai encontrar a paz, o conforto, que você vai encontrar a alegria, mesmo em meio a momentos difíceis como estamos vivendo. Só nos braços dele, meu irmão. Você que está na sua casa agora, feche seus olhos. Feche seus olhos. Você que está aqui, feche seus olhos. Não olhe para mim. Oh, coloque seu coração em Deus. Diga para Ele: Pai, em teus braços eu sei que eu encontro descanso. Em teus braços eu sei que eu encontro alívio, paz, refrigério. Oh, Espírito Santo, vem, vem, vem e toca, Deus, toca em cada família, em cada um, em cada ser, cada coração. Oh, Espírito Santo, nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso. 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 Declare: seguro, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio somente em tua graça, Deus. Recaio de novo em tuas mãos, só em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor,
Seus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços. Declarei na sua casa, declare. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços, Deus. Em Teus braços é o meu descanso, Senhor. Em Teus braços é o descanso. Em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços só em Teus braços, Senhor. Em Teus braços é o meu descanso, Jesus. Em Teus braços é o meu descanso, meu alívio. Em Teus braços, Senhor. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Eu sei, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Em espírito, Deus, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver de Deus, onde flui o amor. Declare em espírito, em verdade, te adoramos, ó Deus, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis.
reis e Senhor, te entregamos nossa vida pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, oh Rei dos reis. Oh, foi que eu nasci, meu prazer é te nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui. Mais uma vez vamos declarar pra te adorar, pra te adorar, oh Rei. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é os atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém e amém, graças a Deus. Olha, eu queria falar com você que está aí nos assistindo o culto aqui do Ministério Palavra e Vida. Não vai faltar nada para você não, viu? Eu queria encher a boca e dizer para você: pode se sentar, vamos aplaudir esse Deus. Mas eu tenho certeza que você aí da sua casa está fazendo isso, porque igreja não é só a parte física. Igreja é você que está aí nos assistindo, que está sedento da palavra, você que está buscando a Deus. E pastor, por que não tem culto presencial? Por que a gente não pode estar aí? Você está vendo algumas pessoas aqui, provavelmente, eu não sei se a câmera está pegando, mas são pastores, são evangelistas, que estão aqui intercedendo por você, orando por você. E hoje nós vamos dar continuidade ao trabalho que a gente tem feito, com tantos milagres já de respostas de Deus. Nós vamos dar continuidade ao propósito da família para 2020. Agora, eu vou ser bem rápido aqui num recado. Daqui a pouco vou estar passando a palavra para o nosso querido pastor Felipe, que vai trazer a mensagem de hoje, poderosa mensagem, pode ter certeza disso. Mas eu queria dizer para você que não é medo o motivo que nós resolvemos fazer os cultos a partir de hoje online. De forma alguma. Nós estamos fazendo isso em obediência, porque há um pedido da Organização Mundial de Saúde, há uma orientação do Ministério da Saúde, do governador do estado, do prefeito. E por que nós não colaboraríamos? Nós estamos aqui para somar e não para diminuir. E não há na Bíblia, em nenhum lugar, dizendo que é pecado ou falta de fé você assistir daí e nós pregarmos daqui.
a fé é a mesma, o amor que nos liga é o mesmo. E eu quero deixar para você bem rápido uma mensagem para que você não tema essa situação. A palavra de Deus em Números, lá no capítulo 13, versículo 33 em diante, diz que houve trevas no Egito. Você deve lembrar bem dessa passagem, com certeza. Povo de Deus preso, cativo no Egito. E houve pragas, 10 pragas. Mas uma das pragas foi uma escuridão tremenda, aonde ninguém podia sair do palácio lá do Egito, ninguém podia se movimentar. As trevas eram tão densas que eles não se viam. Mas a palavra de Deus também diz, no mesmo segmento de Números 13, 33, que havia luz nas casas dos cristãos. Então havia trevas para os egípcios, mas havia luz para os cristãos. Está escrito. É Números 33, 3. Corrigindo aqui para você. Depois você lê. Domingo eu vou falar sobre isso. Eu vou estender um pouquinho mais isso. Mas só para você saber aí, que você que está com medo, apavorado, não tenha medo, porque na tua casa há luz. E a luz é de Cristo. Então você não precisa temer. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, 7, que Deus guardará o teu coração, guardará a tua mente em Cristo Jesus. Confia nele, o mais ele fará. Você, quando termina o culto aqui, eu tenho certeza que você não fala da boca para fora: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Então, descanse em Deus, presta atenção no que será ensinado e aplica na tua família, que vai ser remédio para nós. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Daqui a pouco isso vai passar e nós vamos estar juntos aqui novamente. Amém? Que Deus te abençoe. Pastor Felipe, a palavra é sua. Paz do Senhor, queridos. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer muito grande estarmos juntos aqui, nos adequando a tudo isso que está acontecendo. Mas a essência, o principal, nós não perdemos, que é estar unidos em volta da palavra. Como o pastor Sérgio tem nos ensinado aqui ao longo desses anos, a palavra é o principal, é a primazia de tudo. Então estamos unidos aqui, vocês daí, nós daqui, unidos em torno da palavra. E para nós é um privilégio. Obrigado a pastor Sérgio, pastora Beth, pela confiança. E vamos encerrar hoje a nossa campanha acerca da família. Muitos milagres já aconteceram, mas muitas coisas boas ainda estão por vir. Amém? Vamos abrir juntos no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Vamos falar um pouco hoje sobre um homem chamado Noé. Com certeza você que foi criado na igreja já ouviu falar muito acerca desse homem, porque é uma história padrão nas escolinhas de igrejas, da Arca de Noé. Quem cresceu na igreja com certeza já ouviu muito sobre essa história. Mas vamos mais uma vez, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é maravilhosa e com certeza existem novos ensinamentos para nós hoje nessa história, com certeza já conhecida por muitos. Gênesis capítulo 6, lá no versículo 18, vamos ler juntos? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Queridos, Noé foi escolhido no meio de uma geração perversa, abominável em todos os seus caminhos. Era uma geração extremamente violenta, segundo a Bíblia, e uma geração que escolheu caminhar segundo seus próprios
desejos, segundo suas próprias ambições. E essa geração se assemelha muito com o que nós vemos hoje em dia, com a nossa geração, com o mundo, da forma que anda. E era uma geração extremamente egoísta. E uma prova disso está lá no versículo 2, no comecinho do capítulo 6. O versículo diz isso: vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. Aqui o texto está nos ensinando, está nos falando que os filhos de Deus olharam para as mulheres, filhas dos homens. Na verdade não eram também filhas de Deus, é isso que o texto está nos dando aqui nesse momento. E eles viviam de acordo com aquilo que o coração deles era inclinado. Eles olhavam algo formoso, desejável, e eles corriam atrás daquilo, corriam atrás para obter aquilo. E isso se parece muito com o estilo de vida mundano de hoje em dia. Muitas pessoas, nós trabalhamos aqui com jovens e vemos muitos jovens andando segundo o seu próprio conselho, largando de mão a palavra e andando segundo o seu próprio coração, segundo aquilo que o seu entendimento diz respeito. Hoje nós temos um viés muito forte do socialismo, na verdade do entendimento. Isso é uma herança da sociedade extremamente filosófica, que começou há vários anos atrás, e hoje nós temos muitas pessoas apegadas à filosofia, àquilo que os livros dizem, e na verdade o homem se tornou o senhor de si. E isso não aconteceu recentemente, não aconteceu no século passado, e não começou a acontecer 2 séculos atrás, mas já vem acontecendo desde o começo do mundo. Na verdade, a raiz do pecado começou quando o homem começou a olhar para o seu próprio desejo. Eva olhou para o fruto e aquele fruto era desejável. Eis aí a raiz de todo o mal. E então nós temos aqui essa geração extremamente corrupta e observando apenas aquilo que o seu coração desejava. Lá no versículo 5, você pode acompanhar conosco. O versículo 5 diz: viu o Senhor, porém, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Queridos, isso é muito sério. E nessa época, nessa geração, nessa fase da história, Deus olhou para a terra. E Ele olhou e viu que o coração do homem era continuamente mal. Não existia, vamos falar abertamente, não existiam muitos frutos bons. E vamos usar uma alegoria aqui. Nós temos uma árvore, nós plantamos a árvore, nós adubamos, nós regamos, cultivamos essa árvore com todo carinho. E nós observamos, será que ela vai dar um fruto bom? E você continua investindo, será que ela vai dar um fruto bom? E essa árvore nunca dá um fruto bom. Pelo contrário, essa árvore dá um fruto mau. Um fruto que, se você pegar e comer dele, vai te fazer muito mal. Usando essa simples alegoria aqui, nós temos mais ou menos o que se passava nessa situação quando Deus olhava para a terra. Imagino que o cheiro do pecado subia as narinas de Deus de uma maneira desastrosa. Isso colocava o coração de Deus, vamos dizer, em prantos. E essa era a situação extremamente triste daquilo que Deus havia criado, aquilo que Deus havia feito com tanto carinho, com tanto zelo. E até o versículo 7, se nós em casa, depois vocês podem ler, na verdade vocês já estão em casa, isso é força do costume, mas na verdade se você pegar e esmiuçar até o versículo 7, nós vemos um contexto de extremo pecado, e Deus, Ele olhando para aquilo acontecendo, e você vai perceber que o juízo divino se aproximava. E até o versículo 7, Deus fala: eu vou chegar com juízo, eu vou julgar essa terra, porque o homem é continuamente mau. Porém, nós temos um porém na história. E é importante nós termos alguns poréns em nossas vidas. Uma vírgula que separa o antes e o depois. Hoje pode ser um dia crucial na sua vida, na sua história,
um ponto de inflexão, uma vírgula, que vai dividir a sua história entre o antes e o depois. Hoje Deus está te dando a oportunidade de romper com o passado, com aquilo que você vivia antes. Uma vida talvez egoísta, egocêntrica, mas Deus está te chamando agora para um novo caminho, para um novo tempo de obediência à palavra dEle. Na história de Noé, nessa geração, nessa época da história, se nós olharmos para o versículo 8 do capítulo 6, nós temos escrito: porém Noé achou graça diante do Senhor. Queridos, isso é fantástico. Em uma sociedade extremamente egoísta, egocêntrica, pecaminosa e violenta, eis um homem justo. Deus olhou para a árvore, em meio a tantos frutos ruins, eis que brotou um fruto bom. Queridos, é o tempo em que Deus ele está olhando para nós, está percebendo as coisas. Nada passa oculto aos olhos de Deus. Deus ele vê tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que brota lá no fundo do nosso coração. Deus ele está vendo tudo isso. Mas Deus ele sente um imenso prazer quando ele vê um homem justo caminhando sobre a terra, como uma mulher justa caminhando sobre a terra. E era esse sentimento que Deus tinha sobre a vida de Noé. No versículo 9, o texto continua falando: eis que a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quem talvez queira que Deus fale isso ao seu respeito, é algo formidável e maravilhoso. E é o objetivo de todos nós cristãos, é o fim da nossa caminhada, alcançarmos esse status. E Noé conseguiu isso no meio de uma sociedade extremamente violenta, egocêntrica e pecaminosa em todos os seus caminhos. Mas pastor, é o culto da família. Você está falando de Noé. Como assim? Não estou entendendo nada. Então eu quero conversar com vocês nessa noite sobre como Noé, um homem justo, no meio de uma sociedade completamente impura. A Bíblia não nos diz que a família de Noé era pura. A Bíblia não nos diz, não nos dá detalhes de que os filhos de Noé eram justos também. A Bíblia só diz respeito sobre a vida de Noé. Então vamos ver o que esse homem fez para que, assim como nós lemos lá no versículo 18, Deus ele chamou Noé e sua família para entrar na arca e assim salvá-los. E nesse momento, eu quero conversar com vocês sobre isso. Vamos lá para o versículo 14 do capítulo 6. Vamos voltar um versículo para entendermos melhor. No versículo 13, Deus diz: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. E aqui Deus começa a dar instruções de como Noé construiria uma arca. Noé não era graduado em engenharia pela Universidade de Harvard. Ele não era PhD no assunto. A Bíblia não diz que ele era nem pedreiro, nem marceneiro, nem nada do tipo. Mas Deus ele deu uma ordem. Ele falou. E aí, eis uma grande característica de um homem justo. Um homem justo ouve a voz do Senhor Jesus. Ele atende àquilo que Deus está falando. Eis um diferencial para a nossa sociedade. Quando Deus falar com você, meu querido, ouça. Permaneça atento àquilo que Deus está falando, porque isso pode salvar você, pode salvar a sua família de um mundo extremamente pecaminoso. E é isso que Deus quer bradar na sua vida nessa noite. Ouça aquilo que Deus está falando para você e salve não somente a si, mas também a sua família. E aqui nesse versículo, Deus ele começa falando: faça uma arca com tábuas de cipreste. Cipreste é uma árvore que alcançava
em torno de 10, 15 metros, não era uma árvore extremamente grande, como o cedro do Líbano, por exemplo, mas era uma árvore que era, vamos dizer, as suas folhas eram parecidas com um cone. E é interessante que, se você ver uma foto de um cipreste, olhar, observar bem, ele parece com que uma seta, como que aquilo que estava apontando para o céu. E eu imagino Noé, após ouvir aquilo que Deus estava falando, ele ia olhar para os ciprestes com a sua machadinha na mão, mediante tudo aquilo que estava acontecendo, essa grande empreitada que ele tinha pela frente, e ele olhava os ciprestes, e os ciprestes assim, apontando para o alto. Deus, ele nos dá sinais, nos dá direções, de acordo com aquilo que ele fala. Nós devemos estar atentos a tudo aquilo que Deus está bradando, porque até nos pequenos detalhes, tudo diz respeito a ele, tudo é sobre ele, mesmo que pareça loucura. Um homem que não é engenheiro, não é construtor, mas vai construir. Essa é a loucura do Evangelho. Se você tem pouco tempo, seja bem-vindo. Esse é o Evangelho, essa é a loucura do Evangelho. Loucura para os sábios, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia. Então eu imagino Noé com a sua machadinha, indo pegar, e cada machadada, imagino quantas árvores, eu não tenho esse dado, mas quantas árvores, pastor Sérgio, ele precisou cortar para fazer uma árvore dessa dimensão, uma arca dessa dimensão. E ele cortava, olhava, a árvore apontava para o céu, e ele falava: meu Deus do céu, do alto vem o meu socorro, eu vou por Deus. Imagino que as pessoas, viajam comigo, assim como o pastor Sérgio faz aqui. Imagino o que as pessoas estavam começando a falar: peraí, o que você está fazendo, cara? O que você está construindo? Imagina o nível de exposição que Noé enfrentou nessa fase da vida dele. Ele literalmente deu a sua cara a tapa para fazer algo em nome de Deus. E isso é fantástico, porque eis aí um diferencial do homem justo. O homem justo dá a cara a tapa para fazer algo em nome de Deus. Aqui nós temos uma plateia seleta, é um prazer para mim ministrar para pastores, evangelistas aqui, e com certeza você que está em casa. Mas um homem justo, um homem de Deus, ele obedece àquilo que Deus está falando, ele ouve, ele obedece. E não importa o que as pessoas dizem a respeito dele, ele continua naquilo que Deus falou. Querido, prefira continuar naquilo que Deus falou sobre sua vida. Se Deus falou que ele vai fazer, Deus, eu gosto de falar isso, Deus, ele trabalha, Deus, ele faz. Deus não é um ser inanimado, ou como muitas pessoas no mundo pensam, um senhorzinho barbudo sentado no trono. Não, Deus, ele faz, Deus trabalha, e ele está trabalhando ao nosso favor, ao seu favor, ao favor da sua família hoje. Amém? E algo interessante que nós podemos retirar desse texto é que o cipreste é uma madeira resistente, leve e fácil de ser trabalhada. Mas nós temos uma outra figura na Bíblia. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus subiu no madeiro, e a madeira que ele precisou carregar não foi tão leve assim. Jesus deu, como estamos falando aqui, Jesus deu a cara a tapa para que hoje nós pudéssemos ser livres. Jesus olhou para aquele desafio. Ele estava lá no céu, na sua glória, na sua formosura, mas ele desceu à terra. Ele olhou aquele desafio que ele precisava cumprir. E no livro de Marcos, se não me engano, no Evangelho segundo Marcos, ele relata que Jesus suou sangue no Getsêmani, momentos antes de ser encontrado pelos romanos. Jesus olhou aquele desafio, e o que movia Jesus era justamente o amor. Jesus não desistiu de mim, não desistiu de você, não desistiu da sua família, porque Ele nos amou. Eis aí o combustível para que Jesus fizesse tudo aquilo que Ele fez. Ele nos amou antes de qualquer coisa, antes mesmo de a si mesmo. Ele nos amou mais até do que a própria vida dele, de tal maneira que ele se entregou, foi humilhado, para que hoje nós pudéssemos ser livres. Glória a Deus. Jesus morreu, e eu quero compartilhar um versículo maravilhoso. 1 Pedro, não precisa abrir, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo,
Jesus Cristo, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Jesus nos curou pelas pisaduras dele, pelas feridas dele. Hoje nós somos libertos. Jesus carregou o madeiro para que hoje nós pudéssemos ser livres. Não temos peso nenhum sobre nossas vidas, porque Jesus já carregou o peso sobre nós. O fardo de Jesus é leve e é maravilhoso ser carregado, porque Ele já pagou o preço por nós, por mim e por você. Amém? Filipenses 2,8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não desistiu de você, não desistiu de mim, não desistiu da sua família. Sua família que se encontra hoje talvez num lamaçal de pecado, numa situação extremamente difícil, complicada. Talvez o marido nas bebidas, os filhos nas drogas. Cada um vive conforme a geração de Noé, vive conforme aquilo que dá no coração, conforme o próprio entendimento. Jesus, Ele morreu para que hoje eu e você nós pudéssemos ser livres. Mas algo que eu aprendo aqui nessa história, mesmo que você esteja no meio da sua família, extremamente impura, violenta e talvez egocêntrica, se você for justo, você consegue atrair toda a sua família para dentro da arca. Glória a Deus por isso. Aleluia. No versículo 14, Deus fala: e calafetarás a arca com betume por dentro e por fora. Betume. O que é o betume? O betume, em poucas palavras, é o petróleo. O betume ele se forma com a sedimentação do plâncton. Agora dando uma aula de biologia aí, quem faltou às aulas, estou brincando. Com a sedimentação do plâncton, que são micro-organismos nos oceanos, ele se sedimenta no fundo do oceano e esses materiais orgânicos são decompostos, e assim, ao longo de muito tempo, é formado o petróleo que nós conhecemos como petróleo. E uma coisa muito interessante é que uma gota, se eu colocar aqui uma gota de betume para cair, né, eu botar no vasilhame, no funil e colocar aqui, sabe quanto tempo o betume vai demorar para cair? Pasmem, 7 anos e meio. Uma gota de betume demora para cair 7 anos e meio. Agora você imagina, será que é fácil? Foi fácil trabalhar com isso? Será que foi tarefa fácil para Noé, pastor? Talvez pegar esse betume extremamente viscoso. Dados dizem que o betume é 2 milhões de vezes mais viscoso do que o mel. Se você acha o mel difícil de pegar, viscoso, imagina o betume. 2 milhões de vezes mais viscoso do que o mel. É algo extremamente duro. E existem pesquisas científicas nesse sentido. Durante muito tempo foi levantada a bandeira de que o betume era algo sólido, mas não, hoje já foi comprovado que é líquido. Mas eu quero atrair sua atenção nesse momento para isso. Como deve ter sido difícil para Noé betumar toda a arca, que não era pequena. E ele pegava aquilo e passava sobre as tábuas de madeira, por fora e por dentro, por fora e por dentro. Relatos dizem que o betume, né, cru na sua maneira plenamente natural, é extremamente fedorento. Fede demais, é um cheiro muito forte, uma química muito forte. Então não foi fácil para Noé trabalhar com esse material, calafetar toda a arca por dentro e por fora. Mas por que, pastor? Deus pediu para que ele fizesse isso. O betume é um impermeabilizante, ele não deixaria a água passar. E eu quero mostrar algo para você na palavra nesse momento. O sangue de Jesus é poderoso e ele não deixa o mal passar por nossa vida. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa. Glória a Deus, porque o sangue de Jesus, ele está nos cobrindo, está cobrindo a nossa vida. E hoje nós somos livres, nós somos salvos, nós somos remidos por conta do sangue do Cordeiro, que está sobre minha vida, sobre a vida da sua família, sobre sua casa. Nenhum mal te sucederá, querido. A palavra é literal ao seu respeito. Nós não podemos relativizar isso.
Ah, mas talvez se Satanás fizer alguma coisinha. Ah, mas se alguém der alguma brecha. Nós estamos acompanhando aqui a história de Noé. Noé foi um homem justo, vivendo no meio completamente corrupto, mas ele conseguiu salvar a sua casa. Se você praticar atos de justiça, assim como Noé fez, se assemelhando, andando assim como Jesus Cristo andou, sendo justo, sendo plenamente como um filho de Deus em todas as suas características, querido, é impossível com que Deus não manifeste na sua vida a graça dele, o amor dele, e com certeza Deus quer revestir a sua vida, revestir a sua casa com o sangue dele. Aleluia! Algo interessante, deixa eu ver a hora aqui, gente. Misericórdia, gente. Eu estou pregando há 20 minutos, é isso mesmo? Caramba! Vamos lá. Vocês estão em casa, né? Tá tudo bem. Êxodo capítulo 12, versículo 12. O pastor Sérgio falou aqui acerca dos hebreus lá no Egito. E o que me faz lembrar muito, no momento que estava lendo esse texto, preparando essa palavra, quando Deus ele instituiu a Páscoa para os hebreus, e momentos antes da saída deles, Deus ele instituiu: matem um cordeiro, vocês vão se alimentar desse cordeiro, mas peguem o sangue do cordeiro e passem nos umbrais da porta. Queridos, isso é fantástico. Por quê? Porque Deus ele fala para Noé: passa o betume por fora e por dentro. Deus ele quer que a nossa casa esteja protegida com o sangue dele por fora e por dentro. Mas quem vai fazer isso? Quem vai, vamos dizer que um anjo vai descer do céu e vai passar, aspergiria o sangue sobre a casa dos hebreus? Logicamente não. O trabalho é nosso, de levar o cordeiro para dentro da nossa casa, de imolar o cordeiro, de nos alimentarmos do cordeiro e nos alimentarmos do cordeiro, amém? E aspergir o sangue sobre a nossa casa. O trabalho é nosso, o dever é nosso, e principalmente a nós, como homens, né, pais de família, né? Eu ainda não sou pai, se Deus quiser em breve você. O pastor Sérgio falou ali, amém? Mas para você que é avô já, é pai de 5 filhos, ou é recém-casado, quando Deus instituiu essa ordenança de se alimentar do cordeiro, a instituição da Páscoa, não tem a ver com o coelhinho da Páscoa, misericórdia, é um cordeiro que eles se alimentavam disso. Era responsabilidade do homem da casa, pegar o cordeiro, imolar o cordeiro, assar o cordeiro, passar o sangue, era a responsabilidade do homem. Queridos, eu preciso abrir um parêntese com vocês nesse momento. Existem muitos homens que são bons, tratam bem suas esposas, seus filhos, são trabalhadores, mas não estão trazendo o cordeiro para dentro da sua casa, não estão aspergindo os umbrais das suas portas com o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro, ele nos livra do mal, ele não deixa com que o mal penetre e entre para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias. Nós não podemos ser responsáveis a esse ponto de deixarmos tudo correr solto, frouxo. Nós, como homens de Deus, precisamos levar o cordeiro para dentro dos nossos lares e ensinar nossos filhos, nossos netos a participarem do cordeiro, a comerem do cordeiro, a tudo aquilo que está escrito aqui. É direito nosso e é um dever nosso levar para dentro das nossas casas. Amém? No capítulo 12, versículo 12 eu li, pastor Rodrigo? Não sei se eu li, eu vou ler novamente então. Não sei se eu li, eu acho que não li não. Mas amém. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Lá no versículo 23, vamos pular para o versículo 23, Êxodo 12, 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios
Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. O sangue do Cordeiro nos livra de todo mal, querido. Nós precisamos, de uma vez por toda, assumir isso como responsabilidade nossa. Precisamos aspergir o sangue sobre nossa casa, sobre nossa família. Precisamos trazer o Cordeiro para o nosso contexto familiar, para que assim o destruidor não tenha lugar para agir. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro está lá. E onde o sangue está, o destruidor passa longe. Aleluia! Romanos capítulo 5, versículo 9, não precisa abrir. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue de Jesus não somente nos justificou, mas também nos salvou da ira divina. Aquilo que Deus, nesse momento, ele olha para esse contexto de vida e essa geração na qual Noé vivia. Ele olhava aquilo, mas eu imagino que lá do alto, Jesus ainda não havia descido à terra. Mas isso se aplica a mim, a sua vida, se aplica a ele também. Por quê? Porque o sangue de Jesus pagou pelo pecado de todos. Mas Deus, ele vê um justo. Ele olha aquele justo caminhando. Imagine, vamos usar mais uma alegoria, um pai que cria seu filho e vê seu filho seguindo bons caminhos. A aprovação na faculdade, um bom casamento, seguindo nos caminhos do Senhor. Imagino com que, eu ainda não sou pai, mas imagino com que um pai se sinta extremamente orgulhoso e feliz. Imagine o coração de Deus a ver um homem justo caminhando sobre a terra. Imagine Jesus olhando para a vida de um homem justo. Ele olha para aquela pessoa e diz: valeu a pena morrer, valeu a pena me entregar, valeu a pena me doar, porque hoje muitos fazem valer todo o meu esforço. Eles não se esqueceram. Sabe, nós tomamos a ceia aqui e nós repetimos, né, aquele versículo, que seja em memória de mim. Nós nos lembramos do sacrifício do Senhor, mas que esse seja um exercício diário, valer a pena. Jesus morreu e pagou um preço altíssimo para que hoje nós pudéssemos ser revestidos pelo sangue. E hoje nós temos a liberdade de entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque o véu se rasgou, o sangue do Cordeiro nos limpou de todos os pecados. E hoje eu e você, nós podemos ser justos perante a presença de Deus. Aleluia! O dilúvio não chegará na nossa casa. O betume, ele permeabilizou a arca. Imagine a arca sobre as águas. Imagine as águas que representam a ira divina, com o estilo de vida vivido pela geração de Noé. E aquela água que representava o juízo divino, a ira divina, a decepção de Deus por ver a humanidade naquela situação. Aquela água que representava a ira divina não entrava na arca. O sangue de Jesus, ele nos livra. O dilúvio, o destruidor, não alcançará a nossa casa, porque o sangue de Jesus está nos livrando dia após dia de todo o mal. Provérbios capítulo 3, versículo 33 nos diz: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém o lar dos justos ele abençoa. Provérbios 14, 11: a casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Quem é justo aqui? Quem está buscando ser justo aqui? Aleluia! Lá no versículo 17, voltando para Gênesis, no versículo 17, lá no capítulo 6, a Bíblia nos diz: porque Deus falando para Noé, porque estou para derramar águas em dilúvio, porque a terra para consumir, sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Então nós vemos que o tempo do juízo chegou sobre essa geração, e algo importante para nós pensarmos, nos lembrarmos e meditarmos, é que o tempo do juízo vai chegar sobre nossas vidas, o momento no qual nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos aqui, de tudo aquilo que nós pensamos, de todos os nossos caminhos.
e o tempo do juízo vai chegar. É necessário nós advertirmos nossa casa, nossa família, nossos companheiros de trabalho e levarmos essa mensagem. Jesus vai voltar e Ele já está batendo a porta. Todos esses sinais aqui já estão escritos aqui, querido. Jesus está voltando, o tempo está se aproximando e é necessário nós pregarmos mais sobre isso, não somente nos púlpitos, mas também no dia a dia, com o seu filho, exortando. Jesus vai voltar. Não viva a vida de qualquer maneira, não viva segundo o seu próprio conselho, segundo o seu próprio coração, como a geração de Noé vivia. Mas Jesus está voltando, o tempo do dilúvio vai chegar, o tempo da ira se aproxima, mas nós que estamos resguardados em Jesus, nós entramos na arca e o destruidor não nos alcançará, a ira não nos alcançará, não alcançará sua vida, não alcançará sua casa, seu casamento, porque o sangue do Cordeiro está te livrando de todo o mal. Aleluia! O profeta Joel disse: o sol tornar-se-á em trevas e a lua em sangue, antes do grande e terrível dia do Senhor vir. O tempo está chegando, Jesus está voltando. Voltando a Gênesis, lá no versículo 18, diz o seguinte: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Algo muito interessante que nós precisamos notar e meditar acerca desse texto, é algo que passou batido na minha vida durante muito tempo. Como eu disse, eu cansei de ouvir essa história em escolinha, escola bíblica dominical, mas Noé precisou correr atrás dos animais para que eles entrassem. A Bíblia não nos diz isso. Deus, Ele fez com que cada animal ele fosse encaminhado para dentro da arca. Cada animal, macho e fêmea, foi caminhando para dentro da arca, obedecendo aquilo que Deus estava falando. E uma coisa que eu quero salientar com vocês aqui nesse momento: você não vai precisar correr atrás das bênçãos. As bênçãos te seguirão. E como diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Querido, vale a pena ser obediente. Deus, Ele honra o coração obediente. Deus honra a atitude de um homem justo que é obediente em seus caminhos. Deus, Ele tem prazer nisso. Deus, Ele garante, Ele que falou. E se nós, como eu já falei aqui, dermos nossa cara a tapa, ouvirmos aquilo que Deus está falando e, nossa, eu vou acreditar naquilo que Deus está falando a meu respeito, Deus, Ele garante. Fiel é essa palavra. Fiel é essa palavra. Deus, Ele não se deixa escarnecer. A palavra de Deus, e ela não vale menos hoje do que valia ontem, nem anteontem. A palavra de Deus, ela tem o mesmo valor. Deus não muda. E o que nós precisamos nos atentar nesse momento é que ouvir outras vozes pode nos atrapalhar nesse processo. Noé ouviu a voz do Senhor. Ele prestou atenção naquilo que Deus estava falando. Mas existiam, com certeza, outras vozes falando naquela época, naquela geração. Tanto é que muitas pessoas viviam de acordo com o próprio entendimento. Noé não prestou atenção naquilo que outras pessoas estavam falando. Noé não prestou atenção naquilo que as pessoas diziam com o seu estilo de vida, com as suas atitudes. Noé teve um foco. Ele ouviu aquilo que Deus estava falando e ele fechou os ouvidos para aquilo que outras pessoas estavam falando. E isso falta a nós um pouco hoje, sabe? Precisamos fechar os ouvidos, deixar um pouco as redes sociais e aquilo que nos leva a discussões tolas e vãs. Gastamos muito tempo em coisas fúteis e inúteis, enquanto Deus está falando, e
Ao abrirmos a Bíblia, Deus ele falará mais uma vez aos nossos corações, seja em que momento for. Só que nós não podemos deixar as vozes lá de fora nos confundir. É necessário nós termos esse entendimento de alinharmos nosso coração, o coração da nossa família, àquilo que Deus está falando a nosso respeito. Deus ele está te falando, você é mais que vencedor. Mas Satanás lá fora, ele quer falar com que você é um perdedor, que você não, vamos dizer abertamente, não presta. Satanás quer botar o dedo na sua cara e falar, você é um pecador, você não vai conseguir, sua vida profissional vai de ladeira abaixo, você não vai alcançar bens, aluguel, você não vai sair do aluguel. Enquanto nós temos o Deus falando que nós não somos apenas não somos apenas vencedores, mas nós somos mais que vencedores. Queridos, nós precisamos nos atentar àquilo que Deus está falando a nosso respeito. Deus ele fala, Deus age, Deus trabalha. Nós não podemos pensar que no céu existe inatividade. Os anjos estão lá batendo as asinhas, andando de um lado para o outro, Deus sentado no seu trono. Deus trabalha, Deus faz, Deus não mudou. Deus ele zela pela sua palavra. E se ele te prometeu, se ele falou que ia fazer alguma coisa na sua vida, com certeza Deus ele vai cumprir, vírgula após vírgula, vírgula após vírgula. Deus vai fazer. Amém. Glória a Deus. Vamos ao capítulo 7 de Gênesis, prosseguindo. Deixa eu ver meu tempo aqui. Misericórdia. Amém, Jesus, me dá graça. Capítulo 7, no versículo 1, diz o seguinte: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Eu quero chamar a atenção para algo que está no meio desse versículo. Disse o Senhor a Noé: entra na tua arca. Quem? Tu e toda a tua casa. Toda a casa de Noé foi salva. Por quê? Porque Noé era um homem justo. Noé era um homem justo em todos os seus caminhos. Ele andava com Deus, como nos diz o texto aqui. Por isso, como consequência dos atos de justiça praticados por Noé, a casa de Noé foi salva. Nós precisamos ter isso em mente. Se nós quisermos salvar toda a nossa casa, talvez seu marido não esteja na igreja, seu filho não esteja nos caminhos do Senhor, talvez existam algumas pessoas que estão desviadas, talvez um irmão, um pai, um parente. Deus ele quer salvar toda a sua casa. De que maneira eu posso alcançar isso, pastor? Sendo justo em todos os meus caminhos, obedecendo aquilo que a palavra diz ao meu respeito, e sobretudo ouvindo aquilo que Deus está falando. Noé colheu esse fruto maravilhoso que foi a salvação de toda a sua casa. Mas se nós analisarmos lá no começo, ele ouviu a voz de Deus. Esse foi o grande diferencial. Ele ouviu a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Deus mais uma vez está falando contigo. Deixe o estilo de vida egoísta. Deixe o estilo de vida que beneficia somente a si mesmo. Vem andar comigo, Deus está te chamando. Mais uma vez ele está falando. E eu quero te alertar, Jesus está voltando. O relógio está contando, o tempo se aproxima, ele está batendo a porta. Não tardará. A volta do Senhor está chegando, querido. É tempo de nós nos atentarmos para os nossos atos, para a nossa casa, para aquilo que nós estamos fazendo. Será que dos céus, hoje, existe uma sentença sobre sua vida, te chamando de justo? Será que os nossos caminhos hoje são considerados justos perante o Senhor? Eu tenho uma boa notícia para vocês. Se você disse que talvez não tenha condição de ser chamado de justo, Deus, ele mais uma vez, ele te dá uma oportunidade. Uma nova chance é liberada sobre sua vida nesse momento. Se ontem você não foi justo, se hoje você não foi justo, a partir desse momento, pelo resto da sua vida, você pode ser considerado justo. E Deus, ele te guardará dentro da sua arca, debaixo das suas asas, onde o devorador não vai te alcançar. Glória a Deus. No versículo 4, do capítulo 7 de Gênesis, o texto nos diz assim: porque daqui a 7 dias
farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E o que eu quero chamar a atenção aqui nesse versículo é que Noé esperou 7 dias antes da chuva literalmente cair. Ele teve que esperar. Deus falou: daqui a 7 dias eu vou fazer chover. Existe o tempo da espera para tudo aquilo que Deus diz. Sabe, não é um micro-ondas. Eu pego a bênção, taco no micro-ondas, 30 segundos. Beleza, minha bênção está pronta, chegou. Existe o tempo da espera. Noé ouviu a voz de Deus. Noé praticou aquilo que Deus estava falando. Mas Noé também soube esperar. Noé soube esperar e se apoiar naquilo que Deus estava falando. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Noé soube esperar aquilo que Ele estava falando. E como consequência disso, eu quero frisar demais isso. A casa de Noé foi salva. Vale a pena o tempo da espera. Vale a pena talvez o tempo em que você passe sentado no sofá esperando alguém da sua casa chegar, que foi para um caminho ermo, e sob lágrimas talvez você ora: Deus, salva essa vida, salva essa vida. E parece que o tempo nunca chega. Parece que o tempo nunca chega. Mas o tempo vai chegar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E eu me lembro aqui nesse momento, a Thaís me conta que no tempo que ela permaneceu errante, vamos dizer assim, e que ela estava lá do outro lado, lá do muro, dando uma olhadinha lá como é que era, ela me conta que a pastora Beth clamava a Deus, não é isso? Posso contar? Já estou contando. É isso aí. É uma só carne e estou contando então. Mas a pastora Beth, né, pastora? Clamava a Deus sobre a vida dele: Deus, restaura, traz ela de volta, traz ela de volta. Eu imagino a angústia dos pais dela em verem a sua filha saindo para a baladinha, mas eles não desistiram. Eles clamavam ao Senhor: Deus, salva a minha casa, salva a minha casa. E hoje nós temos uma consequência. Está aí, pastora, Tiagão está ali também, está trabalhando, está todo mundo bem, todo mundo trabalhando, glória a Deus. Deus tem isso sobre a sua vida, Deus Ele quer fazer isso. Como eu disse, Deus Ele faz, Deus trabalha. Deus não é um ser inerte no céu. Deus Ele quer fazer, mas cabe a nós saber nos posicionar no tempo da espera.